Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre a Lei 8.112, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União, Estatuto dos Servidores Públicos da União, enfim, uma das leis mais importantes para concursos públicos federais, seja para administração direta ou indireta. Você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que estudar conosco. Vamos lá? Aula número 1. A gente vai conversar então agora sobre 8.112. A 8.112 é uma lei extremamente importante para quem vai fazer concurso público na área federal e também para conhecimento dos servidores públicos da área federal. Toda a carreira do servidor está regulada aqui, praticamente toda. E o LAC está te propondo uma coisa muito legal, né? Que é uma característica das nossas aulas aqui no LAC. Uma solução integrada de estudo. Como assim uma solução integrada de estudo, cabeça? Você vai ter teoria e prática. Como teoria e prática? Só teoria? Não. Aqui no LAC a gente fecha um pacote de informações e te prepara da melhor forma possível para concurso público. Olha só. Teoria. Você vai analisar a lei, vai analisar o que a doutrina fala sobre o assunto, vai analisar o que a jurisprudência ou do Supremo Tribunal Federal ou do STJ fala sobre o assunto e outras normas. E isso aí é a neurose do cabeça, né? Te mostrar que uma lei está sempre ligada a outra. Uma lei está sempre ligada à Constituição. E aí a gente consegue fazer um bate-bola entre normas e te mostrando outras referências legislativas que complementam as informações do teu estudo. E a prática? Exercício. Aqui no LAC a gente faz sempre exercício, tem banco de questões. Quanto mais você treinar questões de prova, melhor para você. Teu sucesso só tende a aumentar. E exemplos. É muito interessante você trabalhar com conceitos, mas muitas vezes o conceito é algo que está longe de você, não é algo muito concreto, muito palpável. Então aqui no LAC a gente trabalha muito com a ideia de exemplo, coisa cotidiana, do dia a dia, para te dar uma referência mais firme, mais concreta sobre certo assunto. Então a 8.112 vai ser trabalhada nessa modalidade de informação, vai ser trabalhada com esse grau de detalhamento para você chegar na prova e destruir as questões da 8.112. Belezinha? Vamos lá? Passando então da nossa tela preta e agora a gente vai começar a falar da 8.112. Trata-se do Estatuto do Servidor Público Civil da União. A gente bem viu nas nossas aulas de agente administrativo, ou melhor, na nossa aula de agente público, que nós temos duas grandes categorias de servidores, ou melhor, duas grandes categorias de agentes, né? O agente público civil e o agente público militar. Na esfera federal, em relação ao agente público de caráter civil, nós temos a 8.112, que é a norma que regulamenta, que rege as carreiras dos servidores públicos da União, de administração direta e administração indireta. Essa lei aqui, ela tem aplicação na esfera federal. Eu não posso me utilizar dessa lei para tentar regulamentar a vida de servidores públicos dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Ela pode servir de modelo para uma norma específica de cada um dos estados, municípios ou DF, mas ela não pode ser aplicada para servidores estaduais, municipais e distritais. Belezinha? Por quê? Porque ela é voltada para o pessoal da União. É conhecida como Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União. Essa norma ela pode aparecer para você com diversos nomes. Estatuto do Servidor Público da União, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União, 8.112, enfim. Ela vai aparecer de diversas formas, e o que interessa é que você conheça esses nomes, esteja preparado, tenha conhecimento sobre ela e responda a questão de forma certa, que é isso que conta, né? No final das contas, é isso que conta. Ela regula de forma genérica a carreira do servidor público da União. Aplica-se para agentes públicos da administração federal direta e da administração federal indireta. Quando eu falo da administração federal indireta, nós estamos falando de autarquias, fundações públicas, né? E agências, que são as autarquias em regime especial. Por que eu dei esse destaque? Porque na administração indireta, nós temos duas figuras interessantíssimas, uma chamada empresa pública e a outra chamada de sociedade de economia mista. Essas duas figuras da administração indireta, elas não utilizam a Lei 8.112 para regular a carreira dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, do seu pessoal.
Por que isso? Por uma razão muito simples, mas muito simples mesmo. Quando a gente fala de sociedade de economia mista, ou de empresa pública, nós estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado, sujeitas ao regime jurídico de direito privado, belezinha? E na esfera jurídica do direito privado, nós temos a gloriosa, famosa e muito conhecida CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Essas duas figuras aqui, essas duas empresas, elas não trabalham com regras estatutárias para o seu pessoal. Não tem uma lei criando cargos e regulando esses cargos sujeitas ao regime jurídico de direito público, como eu tenho na administração direta federal, como eu tenho nas autarquias federais, como nós temos nas fundações públicas federais. Aqui eu tenho duas grandes figuras, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, elas estão sujeitas a um regime jurídico de direito privado e ao pessoal que trabalha para elas a gente aplica a CLT. A gente viu na aula de agentes públicos que os empregados públicos é que estão sujeitos às regras da CLT, que é uma consolidação de normas trabalhistas de 1943, salvo engano, ou 1942. Já o pessoal da administração direta ou indireta, autarquias e fundações, que são conhecidos como servidores públicos, que são os estatutários porque estão sujeitos a um estatuto. Esse estatuto, no nosso caso, na aula de hoje, é a 8.112. Esses estatutários, eles não recebem a aplicação da CLT. Eles ficam sujeitos à regra que regula a vida deles. E na esfera federal, essa regra é a Lei 8.112. E a Lei 8.112 se aplica para administração direta federal, administração indireta federal, especificamente autarquias e fundações, ou as agências, que são autarquias em regime especial. Maravilha? Sussa? Tranquilos? Então, quando te perguntarem se eu aplico 8.112 para quem trabalha em sociedade de economia mista ou para quem trabalha em empresa pública federal, a resposta é não. Para esse pessoal, eu aplico a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Cabeça, mas é só uma lei, não muda nada. Muda tudo, meu amigão, muda tudo. Porque, olha só, o pessoal que trabalha aqui, esse pessoal que trabalha aqui, eles têm CTPS, carteira de trabalho, eles têm INSS como regime previdenciário, eles têm FGTS, fundo de garantia, eles recebem com regras baseadas no salário mínimo. Ah, mas cabeça, eles têm que fazer concurso também. Tudo bem, eles fazem concurso, sim. Concurso para entrar no cargo, sem problema nenhum, como estatutário. Porém, eles não têm estabilidade após 3 anos. Aquela estabilidade, eles não chegam a ser estáveis no serviço, né? Eles não têm isso. Eles têm contrato de trabalho, é diferente, uma série de regras diferentes. E se houver algum problema na relação trabalhista entre o empregado público e o seu empregador, eu vou discutir isso onde? Na Justiça Comum, na Justiça Federal? Não, na Justiça do Trabalho. Já Justiça do Trabalho. Tudo sujeito às regras da CLT. Então, faz toda a diferença do mundo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.